Este programa é livre para todos os públicos. Fala galera de casa, mais um resumo do esporte chegando esta sexta-feira, dia 19 de maio, como sempre, com muita novidade, muita coisa boa para você que está ligadinho aqui na Luau TV. Dá uma boa tarde, primeiramente, para o nosso convidado Renato Satiro, secretário de esporte, veio falar um pouquinho da Supercopa SAF, um pouquinho dos planos para o futuro. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Luan. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Guilherme. É um prazer, mais uma vez, estar aqui na Luau para falar um pouco do que tem acontecido aqui no esporte, como foi a rodada da Supercopa, o que vem por aí no mês de maio aí até o início de junho. Tá certo, sem dúvida alguma. Então, uma boa tarde também para o Fernando Moreira. Boa tarde, Fernando. Já podendo fazer a primeira pergunta, Renato Satiro. Boa tarde, Luan, Renato, Guilherme, a você de casa. Já vamos falar então de Supercopa SAF de futebol amador, que a gente tem até brincado com o Jorge quando ele vem aqui para passar os resultados, falar um pouquinho do campeonato, que de amador é só no nome, né, Renato? Porque tem jogadores de qualidade, ex-jogadores até profissionais, que só elevam a qualidade desse campeonato, né? Na verdade, alguns clubes até pagam jogadores, né, para jogar por partida aí, que ganham às vezes até mais do que um jogador está ganhando em alguns clubes menores aí no Brasil, né? E a gente está não só com jogadores que já pararam, com jogadores que teriam condição de estar jogando, que também estão jogando a Supercopa, né, jogadores de renome, mas também com jogadores com promessas futuras também, né? Ontem nós soubemos do convite de um teste do Taruan, do Juventude, para o Vasco da Gama, né? Ele vai lá, vai descer para fazer um teste lá novamente. Eu sei que ele é da base do Friburguense desde pequenininho, foi meu atleta no Mirim, no pré-Mirim lá no Friburguense, e tem desequilibrado mesmo na equipe do Juventude. A Juventude não fez uma boa campanha, mas o John, que joga no meio, e o Taruan tem desequilibrado, tem mostrado um futebol de alto nível. Tá sinal de que tem muita gente boa, exatamente. Na Supercopa. Ontem, o gol, por exemplo, do John, que foi o Taruan jogou a bola de costa por cima do adversário, ele pegou de primeira, de esquerda, de fora da área, a bola foi no ângulo. Um gol sensacional do John ontem, do Juventude, que perdeu o jogo para o Amparo, mas tem mostrado a qualidade, apesar dos campos não estarem com boas condições de um futebol leve e para quem sabe jogar, né? Só alguns campos, como o Vargem Alto estava bom, o Amparo estava bom, o Estuqui estava bom, mas o campo do Coelho também não estava muito ruim, né? Mas Pastão, por exemplo, está agora com a reforma lá, mas também não foi um jogo que eleva a qualidade do futebol, né? Mas mesmo assim, esses jogadores estão conseguindo se destacar na Supercopa, né? O retorno do futebol amador de Nova Friburgo. Tá certo. Dá uma boa tarde agora também para o Guilherme Alt, que já esteve aqui fazendo a participação no dia que a gente comemorou, a gente mostrou os 20 anos, né, de falecimento do Ayrton Senna, e agora vai continuar integrando aqui o nosso time de comentaristas do Resumo do Esporte. Boa tarde, Guilherme. Prazer ter você aqui. Já pode fazer a primeira pergunta ao Renato. Boa tarde, Luan, Fernando, Renato. É um prazer enorme fazer parte aqui da equipe do Resumo. Renato, eu queria saber quem você destacaria da Copa SAF? Um jogador ou até um time que você esteja gostando bastante. O que você destaca agora da Copa SAF? Na verdade, por exemplo, em relação às equipes, né, o Corujão e o Vargem Alta a gente já sabia, né, que fizeram a final da Supercopa no passado, que seriam duas equipes muito fortes, né? O Amparo, pelo a sua equipe jogando de forma unida, né? O conjunto do Amparo é muito forte, né? E está surpreendendo. Então, para mim, a grande surpresa é Rio das Flores e Amparo, já que a gente já apostava no Corujão e no Vargem Alta, né? Individualmente falando, o jogador que jogou no 13, que fez a cavadinha, né? O Léo Rocha, né? Ele tem sido uma surpresa agradável, assim, a gente sabia que iria destoar, mas a equipe dos Corujão é tão forte que ele passa também outros atletas ali do mesmo nível que o Léo Rocha ali, mas engrandece muito o campeonato, né? Mas para mim, o John e o Taruan, curiosamente, o Juventude não fez uma campanha muito boa, se classificou ontem em 4º lugar,
a fase de quarta final, mas para mim os dois, o Taruan e o John, têm sido para mim os destaques. São dois jovens, né, que podem de repente virar profissional. Né? Dois jovens, né? A gente chega a comentar aqui, né, que nem sempre o resultado final do time, né, Fernando, é realmente fruto de mau trabalho, de maus jogadores. O Friburguense que ano passado não foi tão bem na Copa Rio, mas surgiram bons valores e acho que é isso. Não necessariamente a gente torcedor pensa muito no resultado. Ah, ganhou, tá tudo ótimo, perdeu, tá tudo errado, mas como você está falando aí, Juventude não fez uma boa temporada, uma boa campeonato, mas tem bons valores aí. Passando então rapidinho o resultado, o Corujão venceu por 3-0 o Raça nessa última rodada, né? Juventude perdeu por 4-3 para o Amparo, Portuguesa venceu por 3-2 o Estuqui e o São Lourenço perdeu por 1-0 para o Vargem Alta, né, Renato? Quais são os classificados agora e como é que quando começa a próxima fase? Mostrando o equilíbrio, né? O Corujão ficou com 10 pontos, junto com o Rio das Flores, né? No critério de desempate, o Corujão ficou em primeiro e o Rio das Flores ficou em segundo. E o Raça empatou em terceiro com a Portuguesa com 4 pontos, mas pelo critério foram empatando em todos os critérios, em saldo de gols, no maior número de gols feitos, e confronto direto, né? Eles empataram em tudo e foi decidido no maior número de cartões vermelhos, onde o Raça ficou em terceiro lugar. E a Portuguesa, por causa do cartão vermelho que recebeu ontem, ficou em quarto lugar. Né? No outro grupo, Vargem Alta e Amparo ficaram empatados com 9 pontos, né? Mas no confronto direto, Vargem Alta ficou em primeiro lugar, o Tio Dongo com 6 em terceiro e o Juventude em quarto com 4 pontos. Né? Então, no próximo domingo, a gente estava programando essas quartas de finais para o estádio Eduardo Guini em Olaria, mas a Federação de Futebol programou Volta Redonda e Friburguense da base, todo para domingo, então a gente vai ter que fazer no Campo do Serrano as quartas finais para manter o campeonato aqui em Olaria e não ter que prorrogar mais essa rodada. Ainda tem uma reuniãozinha hoje à noite para ver se havia possibilidade de prorrogação para poder essa rodada acontecer no estado do Friburguense, mas acredito que 90% de chance da rodada ser no Serrano mesmo, as quartas finais, até porque Olaria tem 3 times, não poderia ficar um campeonato sem uma rodada aqui em Olaria. Então, a gente não precisa mudar regulamento que está para Olaria, não precisa mudar cartaz, banner, nada, porque o cartaz, inclusive, já estava previsto. Olaria, porque poderia acontecer esse tipo de questão que aconteceu, né? Mas a gente ficou com os seguintes confrontos. 9 horas da manhã, o clássico regional, Corujão e Juventude, né? É um jogo muito disputado, apesar de Juventude ter ficado em quarto, tem um time muito bom, né? 10h45, Amparo e Raça, às 13h45, Vargem Alta e Portuguesa, e às 14h45, Rio das Flores e Tio Dongo. Então, mata-mata, que perdeu está fora, né? Corujão, Amparo, Vargem Alta e Rio das Flores jogando pela vantagem do empate, né, para passar para as semifinais. Então a gente espera. O campo do Serrano tem uma estrutura boa, nós temos 4 vestiários que as pessoas possam trocar sem atrapalhar. O gramado realmente não está muito bom, o que faz que o jogo se equilibre mais ainda e a gente pode até, inclusive, ter surpresas nessas quartas de finais. Então, até te fazendo a pergunta, perdão, quando a gente pode terminar. Não, é isso mesmo. Quem você acha desse aí que está melhor, pensando, obviamente, além do Corujão e do Vargem Alta, que já estiveram na final, né? São talvez os favoritos, mas na segundo escalão para você. Seguindo a pontuação na primeira fase, e o que a gente vem vendo, só que futebol não é uma coisa muito lógica, né? A tendência seria Corujão, Amparo, Vargem Alta e Rio das Flores passarem para as semifinais. Mas futebol não tem lógica, a equipe do Raça é uma equipe muito boa, a Portuguesa, que não fez uma boa fase, quando joga no Campo do Serrano tem dado trabalho, no passado foi para o final do campeonato de Olaria, né? E o Juventude também está jogando em casa também. A gente espera só a compreensão de todos que gostariam de estar jogando no Friburguense, não foi uma questão da organização do campeonato, da Secretaria de Esporte, foi uma questão mesmo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e a gente vai fazer a rodada ali no Campo do Serrano mesmo. Sem dúvida, Fernando, fica à vontade. 2 perguntas, na verdade. A decisão já tem local definido? Vai ser no Eduardo Guinle, de repente, ou no campo do Estuqui? E outra também, tem te surpreendido a repercussão da Supercopa? Porque de nível de jogadores, a gente já sabia que Friburgo tem muita gente boa que gosta de participar desse tipo de competição, mas até o Jorge tem destacado aqui também o público que comparece aos jogos, num número bem bacana, até às vezes superior ao que a gente viu no Campeonato Carioca desse ano, falando até dos times grandes, que
1.000, 2.000 pessoas, é um número bem legal. Tem te surpreendido, de certa forma, a repercussão da Supercopa? Na verdade, ano passado já foi bem legal o número público presente nos estádios, então a gente já esperava isso, sim, né? Agora a gente está surpreendido com a repercussão mesmo do nível do campeonato, né? Por exemplo, ontem em Campo do Coelho são 4 jogos, de 9 às 5 da tarde, então esse público roda muito, né? A gente pode dizer assim que no jogo que eu acompanhei ontem lá, os 2 primeiros, tinham em torno de 600, 700 pessoas, mas isso roda muito, quer dizer, provavelmente Campo do Coelho ontem estiveram presentes lá em torno de 2.000 pessoas no rotativo, né? Que você vai vendo. Então isso é muito bom, estou presente praticamente em 99% dos eventos que acontecem no Friburgo, tirando o motocross, né? Em número de público presente, eu acho que a Copa SAF é o maior evento esportivo da cidade no momento, né? Em número de participantes também, né? Também porque abrange 10 times, então comissão técnica e tudo, é muito grande. É um evento que a gente tem que agradecer aí a todos os parceiros, né? Agradecer a SAF por estar patrocinando esse evento, né? E todos os outros parceiros que a gente sabe que influenciam nisso aí, a Secretaria de Saúde, a Simone, que manda ambulância, os guardas municipais, a Polícia Militar, né? O Vanderlei e o Jorge Freima, que eu, por exemplo, fico às vezes 2 jogos, 3 jogos, às vezes vejo um, agora eles ficam o dia inteiro de vários domingos, são 8 domingos, que deixam sua família e estão lá trabalhando para o bem do esporte. Então, eu agradeço a todos aí, e vocês da imprensa que estão divulgando e ajudem ainda mais a brilhantar essa festa. O esporte de Friburgo, o esporte amador, ganhando muita força e promovendo realmente o encontro social na cidade, né? A rivalidade dos bairros, isso é legal também. Guilherme, última perguntinha aí para o Renato, para a gente encerrar aqui o primeiro bloco. Coincidentemente, ele respondeu o que seria a minha pergunta, se você considera a Copa SAF como o principal evento esportivo da cidade. Como você já respondeu, eu vou salientar um comentário que você fez no primeiro momento sobre a Copa SAF ser um futebol amador, mas na verdade tem muito nível de profissionalismo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque a gente sabe que Guilherme, o futebol é uma pirâmide, né? Então, a base dificilmente chega muita quantidade a ser jogador profissional, né? Então, pouquíssimos conseguem chegar lá. E muitos talentos se perdem pelo caminho. Às vezes, melhores do que os que conseguem chegar ao final, porque são vários fatores, né? Hoje você vê 99% dos jogadores uma camada popular, uma camada muito pobre que consegue sobressair no esporte porque não tem outra opção. Então, ela não tem opção de estudar, não tem opção de seguir uma carreira de sucesso, então tenta no futebol a sorte de se dar bem na vida, né? Então, a grande parte. E 1% é o contrário, aqueles que têm muita condição financeira, que sabe que pode largar os estudos momentaneamente para se dedicar ao futebol, porque depois tem uma chance de trabalhar com o pai ou na empresa do pai, ou de estudar futuramente. Então, essa outra camada fica muito perdida, né? A camada daquela que está mais ou menos a classe média, que quer ser jogador, mas ao mesmo tempo se preocupa são milhões e milhões com a profissão. Nesse meio termo, esses, né? se perdem pelo caminho, né? E às vezes você consegue numa competição dessa, né, dar uma sorte aí e jogadores se destacarem. Por exemplo, o Heitor está jogando no Vargem Alta, tem condição de estar jogando no profissional, né? Jogou com a gente, né? Jogou no profissional, jogou no Palmeiras, jogou no Fluminense, né? O Marcinho jogou no Friburguense. Então nós temos vários jogadores. O Conrado, que está jogando na Portuguesa, estava na base até o ano passado, até os juniores, né? Então você consegue aí fazer com que essas pessoas continuem, em muitos casos, ganhando um dinheirinho no fim de semana, né? E promovendo o esporte da cidade, né? A gente precisa só avançar mais um pouco para que a gente possa também ter a Supercopa no futuro, também das divisões de base. É um trabalho que a Liga devia estar fazendo, né? O campeonato de base. Até o futebol adulto seria um trabalho da Liga, mas como a Liga não vem fazendo esse tipo de campeonato, a gente se antecipou, a Secretaria de Esporte, e está fazendo o papel da Liga, realizando o evento do futebol em Nova Friburgo. Tá certo, Renato. E vai continuar aqui, né, para falar um pouquinho mais do futuro, do seu planejamento, o que você espera aí para esse ano de 2014. No segundo bloco, não saia daqui a pouco.